Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui pro canal, que eu nunca fiz antes. Eu assisti um vídeo desse no canal da Mel, né, no Literaturice, e no da Amandinha, lendo e comentando, e eu achei muito divertida a proposta, então eu resolvi trazer ele pra cá também. Eu, na verdade, vou dividir em dois vídeos diferentes, um deles só de livros clássicos e um de livros contemporâneos, mas a questão é, escolhi alguns livros favoritos meus e vou ler resenhas negativas deles no Scoob, enfim, pra ver o que eu penso, pra dar uma risada, enfim, pra ver o que outras pessoas estão achando de livros que eu amo, né, porque o mais interessante da literatura é que um livro sempre vai ser diferente pra cada leitor. É claro que a gente quer sempre defender os nossos favoritos com unhas e dentes, né, e a questão fica ainda mais complicada quando eles são clássicos. Eu acho que vai ser mais difícil encontrar resenhas negativas aqui, nesse vídeo de clássicos, do que no de contemporâneos, porque os clássicos, não que eles costumem ser mais unânimes, mas eu acho que é porque as pessoas têm até certo receio de dizer que elas não gostaram deles, né? Enfim, eu não li essas resenhas antes, eu não procurei, então eu vou começar agora e vou reagir junto com vocês, né, lendo essas resenhas. Então eu vou começar com Anna Karenina, um dos grandes favoritos da minha vida. Era um livro que eu tinha muito medo de ler, porque eu comecei nos russos com Dostoiévski quando eu tinha 19 anos e eu não tinha maturidade literária pra isso, e tampouco Dostoiévski é fácil, então eu peguei muito trauma dos russos e eu tinha pavor de Tolstói. Mas minha amiga Ana Vitória era uma grande entusiasta, né, de Anna Karenina. Ela sempre me falava que Tolstói não tinha nada a ver com Dostoiévski, que era outro tipo de literatura, e que Anna Karenina mais parecia uma novela das 6. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu amei Tolstói, amei Anna Karenina, acho sim que é uma boa novela das 6. E, enfim, sou apaixonada pela obra e vou ver o que quem não é tão apaixonado assim falou dela. Eu acho que seria mais fácil se no Scoob desse pra você procurar resenhas já de acordo com a quantidade de estrelas dadas, porque a maioria das resenhas aqui tá tudo com 5 estrelas, 5 estrelas. Como eu falei, é difícil achar, né, quem tem a coragem de falar mal dos clássicos. Achei uma resenha aqui 3 estrelas, que diz: é uma pena, mas não consegui me apegar a nenhum personagem ou a história desse livro. É bem escrito, afinal é Tolstói, tem cenas interessantes e falas e reflexões atraentes, mas a leitura não me rendeu nenhum apego, simpatia, raiva, nada. Que pena, Rita. O user é Rita de Cássia. E eu fico, assim, eu acho triste quando eu leio um livro e não consigo me apegar a nenhum personagem, nem a história, ainda mais pensando que é um livro com quase 900 páginas, né? Você lê tudo isso sem se apegar, deve ter sido uma leitura bem complicada pra Rita. Me admira que ela tenha dado 3 estrelas e não menos. Mas eu entendo o apelo, né? Eu entendo que às vezes a gente simplesmente não consegue se apegar, mas eu digo que eu me apeguei bastante. Eu me apeguei tanto, né, esse núcleo da Ana como ao núcleo do Lievin, especialmente, né, inclusive o Lievin é uma questão extremamente polêmica em Anna Karenina, porque muita gente odeia essa parte da história e muita gente considera que ele, na verdade, é o protagonista do livro. Esse é o meu clube. O livro se chama Anna Karenina, mas originalmente ele iria se chamar Duas Cidades ou algo assim, Moscou e São Petersburgo, porque, na verdade, o que o Tolstói queria trazer nesse livro era mais essas nuances entre a cidade e o campo, né? São duas grandes cidades da Rússia, só que Moscou é mais no estilo megalópole e São Petersburgo é uma cidade um pouco mais campestre. E ele traz essa dualidade, né, entre a vida que se leva na cidade por meio do núcleo da Anna Karenina e a vida que se leva no campo através do Lievin. Mas acabou que o livro ganhou outro título e o foco da história, muitas vezes, na cabeça das pessoas ao menos, fica na Anna Karenina, enquanto as partes do Lievin muitas vezes as pessoas até pulam, porque o Lievin fica lá no campo carpindo e pensando, mas eu acho fantástico tudo que ele pensa enquanto ele carpe, mas eu entendo que pode ser tedioso pra algumas pessoas, né, mas enfim, aqui ela disse que não se conectou nem com a Ana, nem com o Lievin, nem com ninguém. Então, enfim, é triste. Até ela fala que no começo da parte 8, quando um personagem específico assume narrativa, eu fiquei muito tempo lendo sem saber quem ele era. Eu não tô com o livro aqui, tem anos que eu li, eu não sei qual é, né, ali o começo da parte 8, mas eu imagino que ela esteja falando do Lievin, porque ele assume a narrativa por um longo tempo do livro, né. Ela falou: se me perguntarem se indico, direi apenas, leia outros livros. Entendo se ela não gostou, né, afinal de contas é um livro muito grande, mas não leiam outros livros, não, leiam Anna Karenina. Quer dizer, leiam outros livros também, mas leiam Anna Karenina, é muito bom. Deixa eu ver se eu acho mais uma. Opa, essa daqui é o usuário Guinho. Tem até título em negrito que é: não cometa o mesmo erro que eu ao ler este livro.
Ele falou assim: no início do ano esse livro teve um hype absurdo por conta das leituras coletivas, da quantidade de pessoas lendo simultaneamente, eu só via elogios por todo canto, me lembro de pessoas famosas falando que leram, Tolstói sendo citado como um dos melhores autores do mundo, eu me animei na hora, queria ler muito ele, no final das contas fui tão guiado pela percepção alheia que iniciei um livro de 840 páginas sem sequer saber do que se tratava a história. Eu não me arrependo de ler, ele disse. Contraria um pouco o que ele diz no título, mas enfim, ele disse aqui que é bem escrito e que ele pôde compreender um pouco do Tolstói por meio do Lievin. E sim, né, o Lievin ele é meio que um alter ego do Tolstói. Na verdade, o autor faz isso em muitas de suas obras, né, coloca ali um personagem que fala um pouco sobre ele mesmo. Mas foi uma leitura que li de forma dispersa, que disse o Guinho. Ele aborda muitas questões da época, eu senti que o autor foi pegando tudo que causava discussão e jogando no livro. E que ele até gostou do enredo da Ana, se divertiu, mas ele acha que, diferente de outros clássicos, esse só se torna interessante para quem tem interesse no contexto, no autor e nas questões do século XIX. E para os outros, né, ele, no caso, que é um leitor que prefere questões atemporais, ele não gosta desse livro porque ele acha ele muito focado nesse mesmo contexto. Faz sentido, sim, em algum grau, mas eu realmente, em geral, é a literatura que me faz ter interesse pelos contextos pelos quais eu não tinha antes, né? Então, muitas vezes eu não tô nem aí pro que acontecia na Rússia no século XIX, depois que eu leio o livro eu me interesso por isso. Então, eu pessoalmente acho que esse é um dos grandes poderes da literatura, fazer a gente conhecer outras épocas e ter interesse nelas, né? De uma maneira que não aconteceria de outra forma, mas enfim... então essas foram as duas resenhas negativas de Ana Karenina que eu achei. Vou escolher duas de cada livro, porque senão vai ficar muito grande. Agora a gente vai para um livro polêmico, Morro dos Ventos Uivantes, porque assim, esse livro é muito 880, né? Então esse, apesar de ser um clássico, eu acho mais fácil achar resenhas negativas, porque muita gente odeia esse livro, né? Deixa eu achar aqui. Eu amo, né? Todos os livros que estão aqui eu amo. Olha aqui, já achei de cara. Uma pessoa deu 3 estrelas, usuário Toria Feitosa, e disse: pelo amor de Deus, eu não tava mais aguentando ler esse livro. Não é ruim, mas também não é bom. Esse livro enrola demais. Enfim, eu não acho, né? Mas tudo bem. Foi a percepção da pessoa. Ixi, muito 5 estrelas. Opa, 1 estrela. 1 estrela. Li isso no 7º ano também, mas lembro claramente que é um desserviço com a humanidade leitora, com olhos no geral, juro que lixo. Não entendi direito, né, é um pequeno parágrafo meio mal escrito, mas enfim, ele não gostou, ele achou um desserviço. E aí a gente tem um ponto bem polêmico, que é, muita gente fala que esse livro é um desserviço porque... aqui a gente tem uma história de um relacionamento muito doentio. E as pessoas falam que é uma história de amor e que é um desserviço porque é uma história de amor horrível. Mas a questão é, isso não é uma história de amor. Nunca foi uma história de amor. Então, se a gente não encara como uma história de amor, ele não é um desserviço. Ele tá falando de um relacionamento extremamente doentio. E então, enfim, o problema tá na interpretação, não é mesmo? Mas também ninguém interpreta um livro errado. Cada um tem direito à sua interpretação. Então... complicado. Livro pra quem gosta de fofoca, uma pessoa disse aqui. Ela deu 4 estrelas, ela gostou do livro, então não cabe aqui no vídeo, mas eu achei engraçado um livro pra quem gosta de fofoca, porque ele é realmente muito fofoqueiro. Porque aqui no livro a gente tem um cara que tá contando pra gente uma história que ele ouviu de uma governanta anos depois que aconteceu. Então é assim, um telefone sem fio danado. Eu amo essa pegada. Aqui temos 1 estrela, mais uma vez. Amor e ódio definem esse livro. Nunca senti tantas emoções juntas, emoções tão opostas, inclusive. Foi uma experiência de leitura incrível. O livro tem uma história que te prende do início ao fim. Merece toda a fama que tem e mora no meu coração. Amiga, você só não sabe usar então o sistema de estrelas, né? Porque aqui dizia 1 estrela. Aqui, achei outra de 1 estrela, essa sim. Livro horrível. Primeiro livro que eu li e fiquei decepcionada. Os personagens são chatos, a história que era pra ser de amor é chata e tóxica. Fora que é difícil entender. Aí é que tá. Não é uma história de amor. Mas é aquilo, né? Muita gente começa a ler como sendo uma história de amor. E aí, realmente, né? Fica complicado. Mas aqui peguei outro 3 estrelas. Foi uma leitura arrastada. Por ser tão famoso, criei grandes expectativas, mas não consegui me apegar a nenhum dos personagens. Realmente, é difícil se apegar a qualquer personagem dos Morros dos Ventos Uivantes, porque eles são totalmente malucos, assim. Ninguém ali é mentalmente saudável, né?
Então, entendo esse ponto de vista, mas é isso, eu amo a história apesar disso. Agora já li, né, várias, as resenhas de Morro dos Ventos Uivantes estão curtinhas, então acabei lendo mais do que em Ana Karenina. Agora vou pegar o Corcunda de Notre Dame. Também acho que é capaz de a gente encontrar algumas opiniões controversas aqui em relação à minha, claro, porque Victor Hugo tem uma fama de ser um autor mais maçante, né? Eu mesma tinha muito medo de ler, confesso, porque eu achava que seria uma leitura muito lenta, muito enrolada, e por alguns momentos ela até é, mas eu me apaixonei tanto pela obra, mas tanto, que eu dei 5 estrelas, superei tudo isso, até o que era maçante eu já tava achando interessante, eu me comprei total. Mas vamos ver aqui o que as pessoas acham. Muitas resenhas positivas no começo. Ó, achei uma 3 estrelas. A história é admirável e ao mesmo tempo triste, com amores platônicos e até impossíveis. Não foi uma resenha ruim. Opa! 2 estrelas, aí gostei. Não me matem, mas eu odiei esse livro. Exageradamente descritivo, dá pra entender o porquê. O autor dedica uma parte inteira pra descrever a cidade de Paris e eu só consegui sentir tédio. Eu entendo demais, é um capítulo realmente que ele tira pra falar da cidade de Paris, até de uma maneira a evidenciar a arquitetura da cidade. E foi exatamente sobre esse capítulo, né? Esse é um dos capítulos em que eu penso quando eu paro pra pensar no quão maçante às vezes as pessoas acham. E realmente esse capítulo, ele é mais xaropinho mesmo. Mas como eu falei, eu tava tão envolvida que eu já queria saber como eram os prédios de Paris na época e eu gostei. Mas eu entendo aqui o comentário da moça. Ele achou, nossa, mas aí polêmica, que ela disse, desenvolver a personalidade dos personagens, isso ele não achou importante. Assim, dá pra entender, mais uma vez, porque ele é um livro bastante dicotômico, eu diria. A gente tem os personagens bons e os personagens ruins. Na maioria das vezes, só o Corcunda que fica ali no meio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele é bom, só que ele tem um pouco mais de nuance, enquanto os outros em geral não tem. Então eu entendo o que ela tá dizendo. Mas eu passo por cima de tudo isso. Será que estou passando pano pro Victor Hugo? Porque eu amo muito esse livro. Enfim. Ela não conseguiu sentir empatia, nem simpatia por nenhum personagem. Ela coloca aqui, só no final o autor decidiu que era hora de deixar os devaneios sobre a arquitetura da catedral e da cidade e resolveu escrever um pouco sobre a história dos personagens. Mas a essa altura o ranço já estava estabelecido. Cara, eu entendo. Não em relação a esse livro, mas eu entendo. Quando a gente já estabeleceu o ranço, não tem o que o autor faça. Então, tudo bem. Mas ela ainda tá a fim de ler, quem sabe, Os Miseráveis. Ela disse que vai demorar pra fazer isso, mas que quem sabe, né, em 2025, ela colocou aqui, não sei. A resenha foi escrita há um mês atrás e ela quer ler Os Miseráveis em 2025. Vamos ver. Aqui achei mais uma 3 estrelas. Achei maçante, interessante e até legal. Tem umas pessoas que ficam confusas na hora de fazer resenha, né? Mas ele poderia ter feito um livro com menos páginas e ficaria até mais legal se bobear. Francês sendo francês. Eu confesso que eu achei engraçado. Os franceses têm essa fama, né, de dar uma enrolada. Dá até um toque mais pedante do que o livro merece. Mas, enfim, entendi o comentário da Thaís. Eu acho, como eu falei, pode ser maçante às vezes, mas interessante e legal também, né? Ela acabou dando 3 estrelas, eu dei 5, apesar de concordar um pouco. Mas enfim, foi a opinião dela, né? Agora eu vou trocar de livro. E aí eu vou pra Emma, que é um livro da Jane Austen que eu amo. Na verdade eu amo todos os livros da Jane Austen, mas eu vou escolher Emma porque eu acho que ele é o mais polemiquinho, dizendo assim. Porque a Jane Austen, quando foi escrever Emma, falou, eu vou escrever uma protagonista que ninguém além de mim vai gostar. E daí ela caiu do cavalo, porque eu amo a Emma, e muita gente ama também, mas realmente ela é uma personalidade complicada, né? A Emma, ela é uma menina mimada, que entende tudo errado, ela faz uma leitura social terrível, e ela fica o livro inteiro tentando juntar casais que não se gostam, porque ela tem certeza que eles se gostam e que foram feitos um pro outro. Ela é, enfim, uma riquinha avoada que enxerga tudo errado do que realmente é. Mas eu me divirto com ela, eu gosto muito da Emma, eu acho ela pura no fim das contas e eu gosto muito desse livro. Agora eu vou procurar resenhas negativas. Aqui, achei uma 2 estrelas. Não tem um cote pra esse, infelizmente. Não gostei do livro. Amei o filme, mas o livro não rolou. Eu nunca li o filme, eu nunca vi o filme, então não sei como comparar. Ó, uma 3 estrelas aqui. No início a leitura me fisgou, mas conforme as páginas passavam, mais enfadonha a história ficava. Faltava um editor para Jane Austen. O livro poderia ter 200 páginas a menos. Não sei quantas páginas tem o livro, não acho que ele poderia ser menor, porque eu me divirto com ele por inteiro, mas... O que me definiu foi o ranço, eu amo.
3 estrelas, o que me definiu foi o ranço. Outra coisa que eu acho muito engraçada é a forma com que as pessoas dão estrelas, porque quando eu pego o ranço de um livro, ele certamente vai ganhar menos de 3 estrelas, mas vamos lá. Estou em um clube do livro e o escolhido foi Emma. Entretanto, não sou fã de romance de maneira geral e fui sem expectativas. O problema é que só com 70% do livro a história começou a fluir. Emma foi uma das personagens que eu não tive a menor vontade de conhecer. Resumindo, não recomendaria esse livro. Eu tive uma grande dificuldade pela futilidade da época, achei maçante, irritante e que 500 páginas podiam ser facilmente 200. Acontece, né? Que pena. Eu fico com pena porque eu acho muito mais legal quando a gente gosta do livro. Eu fico triste quando eu desgosto de um livro. Eu não começo a ler um livro querendo odiar. Eu sempre começo querendo amar. E é uma pena quando a gente não gosta, né? Eu me diverti tanto com Emma, mas tanto. Tal escrita rebuscada e bem-humorada da Jane não me agrada. Esse livro em particular tem muitos personagens que nada agregam à história. Não consigo me atrair por esse estilo de época, apesar de admirar a autora. Justo, né? Tem livros que eu admiro pela história, pelo contexto, pelo autor, mas não consigo gostar. E eu acho que a pessoa que conseguiu, né, pontuar isso. Interessante, ela deu 3 estrelas também. Enfim, aí muitas resenhas positivas. Ah, mais 3 estrelas aqui. Meu Deus do céu, como a Emma é chata, insuportável e egoísta. Mas, como eu amo um Friends to Lovers, Jane Austen sempre distorcendo minha realidade para viver romances. De parabéns póstumos como usual. Amei, né? Ela acha a Emma um saco, mas no fim das contas ela gosta do livro e passa um pano ali pra Jane Austen, apesar de ter dado 3 estrelas. Muito bom, muito bom. Ler resenhas é muito divertido. Enfim, eu já ia ler mais uma, mas chega, né? Já falei muito de Emma. Vou pro último livro agora, que é 100 Anos de Solidão. Eu acho que é capaz de eu encontrar umas coisas interessantes aqui, porque 100 Anos de Solidão é um livro muito doido e que eu entendo que muita gente simplesmente não compre, né, a ideia dele. O meu pai mesmo, quando leu, eu era bem mais nova, né, eu não tinha nem interesse, ele me disse, livro de gente louca. E eu entendo, né? Eu falo, a minha leitura de 100 Anos de Solidão é que o Gabriel Garcia Marques, ele não se privou de nada. Tudo que ele achava engraçado, ele tinha uma ideia, dava risada e pensava, nossa, que loucura, vou jogar dentro do livro. Porque o livro tem realmente muitas coisas muito inusitadas e engraçadas, mas eu amo. Olha aqui, primeira 3 estrelas. Não sei o que dizer. No começo achei que iria gostar horrores, mas do meio pro fim não gostei muito. Justo, né? Ela não falou muito do que ela achou, ela só deu essa opinião, então não tenho nada pra comentar. Muito 5 estrelas aqui. O livro tem, na verdade, nota 4.6 no Scooby, então vai ser mais difícil de achar coisa ruim do que eu pensava. Deixa eu ver. Vixe. Gente, quem diria que Gabriel Garcia Marques ia ser mais unanimidade aqui do que Jane Austen. Olha, achei aqui uma 3 estrelas. Já adianto que infelizmente a expectativa não foi atendida. Me entristece muito não ter sido uma leitura prazerosa, sendo que o livro é muito querido entre amigos. A minha experiência não foi agradável. Tenho momentos em que pensei em abandonar. Acontece, alguns livros não são pra todos. Ele mesmo disse que ótimo, né? Realmente, nenhum livro eu diria é pra todos. Embora alguns sejam necessários pra todos, principalmente de não ficção. Mas, enfim, é isso. Não foi pra ele. Perfeito, perfeito. Uma com 3 estrelas aqui, que é uma resenha enorme, ó. Tudo isso é texto, eu não vou ler. Mas ela diz esperava mais. E ela leu esse livro, ela terminou de ler esse livro no dia da eleição presidencial. Ela colocou aqui. E ela fala que, finalizada a leitura de uma obra que, assim como o cenário político brasileiro, traz em seu cerne a lei do eterno retorno. Olha, ela não gostou, ela esperava mais, mas ela fez uma interpretação muito interessante aqui. Mas, enfim, ela fala bastante coisa aqui, mas ela fala que definitivamente não é o estilo dela. São 400 páginas com mais de 20 personagens, mais da metade chamados pelo mesmo nome. E a maioria é trabalhada por no máximo 10 páginas, ela disse. Ela disse, eu gosto de personagens quase entediantes, de tanto que suas personalidades são desenvolvidas. Então ela coloca aqui, né, que ela prefere personagens que entediem de tão desenvolvidos do que esses que são, né, mais rapidinhos ali. E não foi o que aconteceu aqui, de fato não é um livro muito focado em desenvolvimento de personagem. Então entendo
o que ela quis dizer aqui, mas no final o que ela fala é que ela entende a grandiosidade da obra, mas não funcionou com ela. Eu acho que isso é muito comum na análise de clássicos, né? O livro já tem tanta pompa, tanto espaço, tantos fãs, que nos resta pensar que ele não funcionou pra gente e vida que segue, né? Cada leitor é um leitor e é isso. Mas enfim, gente, não tô achando muita coisa não negativa, nada muito polêmico. Eu queria, assim, alguém que descascasse o livro, mas não tô achando. Só a Emma foi descascada mesmo. Ah não, o pessoal de Morro dos Ventos Uivantes foi também. Mas enfim, acho que vou parar por aqui já, né? Achei 2, 3 aí, acho que é o suficiente. Agora tudo 5 estrelas, gente. Esse livro é realmente um grande favorito. Ou quem não gosta dele não quer vir aqui falar. Porque esse é o que mais tem resenhas positivas de todos os que eu achei. Muitos 5 estrelas. É um livro com uma nota média altíssima, né? Então... enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo reagindo a resenhas negativas de alguns dos meus livros clássicos favoritos. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, comentem a sua reação em relação a esses livros aqui, se vocês gostam, se vocês não gostam, que eu vou adorar saber. E se vocês não gostam, me contem os motivos, porque eu vou querer saber ainda mais, porque eu acho muito divertido esse diálogo, eu acho muito interessante conversar com pessoas que têm opiniões completamente distintas, tanto dos livros que eu amo, mas especialmente dos livros que eu desgosto, porque eu gosto de ouvir pareceres que talvez me convençam a mudar de ideia. Enfim, então é isso. Em breve eu vou trazer aqui no canal a versão com livros contemporâneos desse vídeo e aí, enfim, espero vocês por aqui também, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!